São Paulo está recebendo 15 bilhões de reais em obras de saneamento. E a maior parte desse dinheiro vai para a despoluição do rio Tietê. Mas isso não é apenas meio ambiente. É a jogada de mestre que está transformando a região mais desprezada da cidade em um novo centro bilionário. Porque quando você limpa o rio, você valoriza as margens. E valorizar as margens significa transformar terrenos industriais em oásis de luxo. Se você acompanha investimento imobiliário e valorização patrimonial, inscreva-se no canal agora e ative o sino. Deixe seu like porque o que vamos revelar aqui vai mostrar por que a Marginal Tietê virou a última grande fronteira de São Paulo, e por que apartamentos de 790 metros quadrados estão sendo construídos onde antes só havia galpões. Vamos direto aos números. A Sabesp está investindo 15 bilhões de reais entre 2025 e 2028 no primeiro ciclo pós-privatização. Do total, 8,5 bilhões vão para o programa Integra Tietê. Esse é o projeto de despoluição do rio que vai ampliar 5 grandes estações de tratamento e construir 3 novas. A capacidade de tratamento vai crescer quase 80%, de 23,5 metros cúbicos por segundo para 41,8 metros cúbicos. E aqui está o primeiro looping que vou abrir. Por que despoluir o Tietê valoriza imóveis? Porque o rio deixa de ser barreira psicológica e vira ativo paisagístico. Hoje, ninguém quer morar de frente para o Tietê. Amanhã, quando o rio estiver limpo, frente para o Tietê vai ser premium, como é frente para o Pinheiros na altura da Faria Lima. Transformação urbana que muda a narrativa. E a narrativa já está mudando. A Avenida Braz Leme, que corre paralela à Marginal Tietê na Zona Norte, virou o novo oásis das incorporadoras de luxo. E não estamos falando de luxo convencional. Estamos falando de apartamentos de 250 a 790 metros quadrados. Unidades com 3 a 5 suítes, metragens que rivalizam com mansões, e preço do metro quadrado competindo com Pinheiros e Brooklyn. Um apartamento de 790 metros quadrados não é apartamento. É mansão vertical. E mansão vertical atrai bilionário. Não atrai classe média alta. Atrai ultra high. E ultra high busca exclusividade. Busca terrenos amplos. Busca infraestrutura consolidada. E a Braz Leme tem tudo isso. Terrenos que não existem mais no eixo sul-oeste. E infraestrutura de lazer já estabelecida. E aqui está o segundo looping. Por que o capital imobiliário está fugindo do eixo sul-oeste? Porque saturou. Itaim Bibi não tem mais terreno grande. Vila Olímpia está verticalizada ao limite. Brooklyn virou concreto denso. E quando você satura uma região, o preço para. Ou cresce muito devagar. E investidor busca crescimento acelerado, não crescimento vegetativo. A Braz Leme oferece o que o eixo sul-oeste não oferece mais: espaço. Terrenos amplos que permitem projetos de 3 torres, com metragens generosas, com área de lazer de resort. E principalmente, com vista para o rio Tietê, que está sendo despoluído. Quando o rio ficar limpo, esses apartamentos vão ter vista privilegiada. E vista privilegiada para rio limpo vale ouro. E o movimento já começou. Alta gastronomia chegando na região. Escolas internacionais se instalando. Serviços de luxo acompanhando os novos moradores. E moradores de alta renda migrando do sul para o norte. Porque perceberam que a Marginal Tietê oferece o que a Marginal Pinheiros oferecia há 20 anos. Oportunidade antes da explosão definitiva. E aqui está o ponto que fecha o segundo looping. Quanto vale um metro quadrado na Braz Leme? Já está rivalizando com Pinheiros. E Pinheiros é um dos bairros mais caros de São Paulo. Mas a diferença crítica é que Pinheiros já valorizou. E Braz Leme está valorizando. Quando você compra em Pinheiros hoje, você paga o topo. Quando você compra na Braz Leme hoje, você paga o meio da curva. E tem outro fator brutal. A região está recebendo o maior projeto urbanístico de São Paulo dos últimos anos. A cidade Center Norte. São 600 mil metros quadrados de área planejada, com conceito de cidade de 10 minutos, onde tudo o que você precisa está a 10 minutos de caminhada. Moradia, trabalho, lazer, serviços, tudo integrado em uma malha urbana moderna. E aqui está o terceiro looping. O que é a cidade Center Norte? É um bairro planejado multifuncional, com prédios residenciais, edifícios comerciais, arenas para eventos, hotel, polos de serviços, e tudo vizinho ao Shopping Center Norte, Lar Center e Expo Center Norte, consolidando a região como novo polo de moradia e conveniência. E polo de conveniência valoriza tudo ao redor. O projeto está com obras previstas para 2025 e primeira entrega em dezembro de 2028.
O Bioma Center Norte será o primeiro edifício residencial, com apartamentos, estúdios e unidades compactas. Todos com iniciativas sustentáveis. Aquecimento solar, pontos para recarga de veículos elétricos, coleta seletiva, reuso de água e certificação LEED. Sustentabilidade que atrai capital ESG. E a cidade Center Norte não está sozinha. Tem integração direta com a estação do metrô Portuguesa Tietê. Mobilidade eficiente, conexão com toda a cidade. E, principalmente, reformulação de vias e melhorias na circulação. Infraestrutura viária sendo modernizada. Novos acessos sendo construídos. E fluxo sendo otimizado. Mobilidade que antes era caos, agora vira diferencial competitivo. E aqui está o ponto que fecha o terceiro looping. Quanto vale um bairro planejado de 600 mil metros quadrados? O VGV é bilionário. Não foi divulgado o valor exato. Mas projetos desse porte em São Paulo ultrapassam facilmente 10 bilhões de reais em valor geral de vendas. E quando você tem projeto bilionário, você tem valorização garantida no entorno. Sempre. Porque projeto bilionário não existe isolado. Ele cria ecossistema. Atrai comércio. Atrai serviços. Atrai moradores de alta renda. E moradores de alta renda pressionam o preço do metro quadrado para cima. E pressão de alta significa valorização acelerada. E valorização acelerada significa oportunidade para quem entra cedo. E cedo é agora. Vamos juntar todos os fatores. São 15 bilhões de reais da Sabesp limpando o rio Tietê. São apartamentos de 790 metros quadrados sendo construídos na Brasleme. E são 600 mil metros quadrados de bairro planejado na cidade Center Norte. Quando você soma infraestrutura de saneamento, luxo absoluto e megaprojeto urbanístico, você tem transformação estrutural. Não é gentrificação, é refundação. E a refundação já começou. A Marginal Tietê deixou de ser apenas via de trânsito. Virou corredor de desenvolvimento. Com investimento público massivo, com capital privado de luxo chegando, e com planejamento urbano de longo prazo. Tudo acontecendo simultaneamente. E simultaneidade gera aceleração. E aceleração gera valorização exponencial. E tem outro dado crítico. A Zona Norte concentra 4 milhões de habitantes. É a região mais populosa de São Paulo. Mas historicamente foi desprezada pelo mercado imobiliário de luxo. Sempre vista como região industrial. Como local de passagem. Nunca como destino. Mas isso acabou. Porque quando você limpa o rio e constrói apartamentos de 790 metros quadrados, você muda o destino. E mudar o destino significa mudar o preço. Porque preço reflete narrativa. E a narrativa da Zona Norte mudou. Deixou de ser região industrial desprezada. Virou nova fronteira do luxo. E nova fronteira atrai pioneiro. E pioneiro colhe primeiro. Porque entra quando o preço ainda não reflete o potencial total. E potencial total só vai ser precificado quando o Tietê estiver limpo. E o Tietê vai ficar limpo. Não é promessa. É investimento sancionado. São 8,5 bilhões de reais aplicados entre 2025 e 2028, com ampliação de 5 grandes estações de tratamento, construção de 3 novas estações e conexão de 1,5 milhão de moradias ao sistema. São 4 milhões de pessoas sendo incluídas no tratamento. E quando 4 milhões de pessoas têm esgoto tratado, o rio limpa. E rio limpo muda tudo. Porque rio limpo permite parques lineares. Permite ciclovias à beira-rio. Permite restaurantes com vista. Permite valorização paisagística. E valorização paisagística adiciona premium ao metro quadrado. Como aconteceu no Pinheiros. Como está acontecendo no Tietê. E como vai acelerar quando as obras terminarem em 2028. E 2028 não está longe. São 3 anos. E em 3 anos, o investidor que comprou na planta do Bioma Center Norte vai receber as chaves. E vai receber em um bairro completamente transformado. Com rio mais limpo. Com apartamentos de 790 metros quadrados valorizados. E com a cidade Center Norte operando. Ecossistema completo. Valorização garantida. E tem outro movimento acontecendo. A primeira entrega do Bioma é em dezembro de 2028. Mesmo ano previsto para a conclusão da primeira fase da despoluição do Tietê. Coincidência planejada. Porque incorporadora inteligente sincroniza entrega com infraestrutura pública. E sincronização maximiza valorização. E maximização de valorização é o que investidor busca. Vamos ao comparativo direto. Um apartamento de 200 metros quadrados na Brasleme hoje custa cerca de 2,5 milhões de reais. O mesmo apartamento no Itaim Bibi custa 4,5 milhões. Diferença de 2 milhões de reais.
E a Brasleme agora tem rio sendo despoluído. Tem apartamentos de 790 metros quadrados sendo construídos. E tem bairro planejado de 600 mil metros quadrados ao lado. Quando o Tietê ficar limpo, essa diferença vai diminuir. Brasleme vai chegar a 3,5 milhões. Depois, a 4 milhões. E eventualmente vai igualar o Itaim. Mas quem comprou a 2,5 milhões vai ter ganho de 1,5 milhão. Valorização de 60% em 5 anos. Rentabilidade que poucos ativos conseguem entregar. E com segurança de imóvel físico em São Paulo. E aqui está o ponto crítico para o investidor. A Marginal Tietê é a última grande fronteira de São Paulo, porque não tem mais espaço na cidade. Zona Oeste saturou. Zona Sul saturou. Centro está verticalizado. Zona Leste está em transformação, mas sem o componente de luxo absoluto. E Zona Norte agora tem tudo. Infraestrutura de 15 bilhões. Luxo de 790 metros quadrados. E planejamento de 600 mil metros quadrados. Quando você tem os três fatores alinhados, você tem o cenário perfeito para a explosão de preços. Não é questão de se, é questão de quando. E o quando já começou. Porque os apartamentos de 790 metros quadrados já estão sendo lançados. A cidade Center Norte já está em obras. E os 15 bilhões da Sabesp já estão sendo aplicados. E o investidor inteligente não espera a transformação terminar. Ele entra durante a transformação. Porque é na transformação que o preço ainda não reflete o impacto total. Quando a transformação termina, o mercado já precificou. E quem entrou durante colheu. E quem esperou terminar perdeu a janela. A Marginal Tietê foi durante décadas símbolo de degradação, de trânsito caótico, de rio poluído, de galpões industriais, mas está virando símbolo de transformação, de infraestrutura bilionária, de rio sendo limpo, de luxo absoluto. E transformação de símbolo significa transformação de preço. Porque preço segue narrativa. E narrativa mudou. E a narrativa não vai voltar atrás. Porque os 15 bilhões estão sendo aplicados agora. As obras do Tietê não param mais. A cidade Center Norte vai ser entregue em 2028. E os apartamentos de 790 metros quadrados já estão sendo vendidos. Movimento irreversível. E movimento irreversível significa oportunidade de entrada única, que não se repete. São Paulo viveu várias ondas de valorização. Nos anos 1990, foi a Faria Lima. Nos anos 2000, foi o Itaim Bibi. Nos anos 2010, foi a Vila Olímpia. E nos anos 2020 será a Marginal Tietê. Cada onda teve seu gatilho. Faria Lima teve o metrô. Itaim teve a proximidade com a Faria Lima. Vila Olímpia teve os edifícios corporativos. E Marginal Tietê tem a despoluição do rio. E despoluição de rio é gatilho mais forte que metrô. Porque metrô valoriza corredor. Mas rio limpo valoriza a margem inteira. São quilômetros de frente de rio que vão ser valorizados. E valorização de quilômetros gera oportunidade em escala. Não apenas em pontos isolados. E oportunidade em escala atrai capital em volume. E capital em volume acelera a transformação. A jogada de mestre não foi despoluir o rio. Foi sincronizar a despoluição com chegada do luxo e com construção de megaprojetos. Porque cada fator sozinho tem impacto. Mas os três juntos têm sinergia. E sinergia multiplica efeito. E efeito multiplicado é o que transforma a região desprezada em centro bilionário. Não é milagre. É planejamento estratégico executado com capital real. Deixe nos comentários. Você investiria na Marginal Tietê agora, apostando na despoluição do rio e nos megaprojetos? Ou ainda vê o eixo sul-oeste como mais seguro mesmo saturado? E mais importante, você acredita que a Zona Norte pode virar a nova Faria Lima de São Paulo? Vamos debater aqui embaixo.